Olá, pessoal! Bem-vindos à parte 3 da nossa aula sobre a Revolução Americana. Vamos retomar nossa linha do tempo agora, a partir do ano de 1775. Em 1775, a vontade de independência dos colonos britânicos toma sua forma mais bem acabada até então. No dia 23 de março, Patrick Henry, que 10 anos antes tinha declamado o discurso da traição, debatia na segunda convenção da Virgínia se a Assembleia deveria reproduzir ou não a linguagem de uma petição de latifundiários da colônia da Jamaica, que reclamava da postura da coroa britânica. Patrick Henry sugeriu emendas ao texto, que explicitavam a necessidade de formar milícias e se preparar para a guerra. Quando repreendido, Henry defendeu suas emendas num discurso que concluiu da seguinte maneira: Se fôssemos simples o bastante para desejá-lo, agora é demasiado tarde para retirar-nos da disputa. Não há recuo senão na submissão e na escravidão. Nossas correntes estão forjadas. Seu tinir pode ser ouvido nas planícies de Boston. A guerra é inevitável e que a deixemos vir. Eu repito, senhores, que a deixemos vir. É em vão, senhores, menosprezar a questão. Cavalheiros podem clamar por paz, mas não há paz. A guerra, na verdade, já começou. Os próximos ventos que soprarem do norte vão trazer aos nossos ouvidos o choque de armas retumbantes. Nossos irmãos já estão no campo de batalha. Por que permanecer aqui parados? O que os cavalheiros desejam? O que gostariam? Seria a vida tão querida, ou a paz tão doce, que pudessem ser compradas às custas de correntes e da escravidão? Não permita isso, ó Deus. Não sei que caminhos os demais podem tomar, mas, para mim, dê-me liberdade ou dê-me a morte. Ao concluir seu discurso, Patrick Henry enfiou simbolicamente um abridor de cartas de marfim contra o próprio peito, em referência a Catão, o jovem, o senador romano que se suicidou por se negar a viver sob a ditadura de Júlio César. O discurso foi muito impactante naquele dia, e até hoje é reconhecido como um dos momentos mais emblemáticos da Revolução Americana, com a frase "Give me liberty or give me death" se tornando famosa na história dos Estados Unidos. Enquanto Patrick Henry declamava seu discurso na Virgínia, em Massachusetts, o recém-empossado governador da colônia, General Thomas Gage, toma uma decisão que vai finalmente precipitar o conflito da Revolução Americana. Ele decide tentar confiscar as armas e os suprimentos de pólvora das milícias de Massachusetts. As milícias costumavam depositar suas armas e pólvora em armazéns comunais nas cidades da colônia. E, quando o governador decide confiscar esses estoques, no inverno entre 1774 e 1775, começa uma corrida entre os integrantes das milícias e os oficiais britânicos para ver quem consegue retirar o armamento primeiro sem provocar uma reação do outro lado. 3 incidentes ocorrem antes do conflito finalmente se instaurar. Um em Boston, onde as tropas britânicas conseguem retirar os armamentos antes da chegada das milícias. Um em Portsmouth, onde as milícias conseguem assegurar a retirada dos armamentos e tiros são trocados com oficiais britânicos. E um em Salem, em fevereiro de 1775, onde tropas britânicas tentam confiscar a pólvora de um armazém, mas são impedidas por integrantes das milícias. Até que, finalmente, em abril de 1775, as batalhas de Lexington e Concord, em Massachusetts, oficialmente dão início ao conflito da Revolução Americana. No dia 19 de abril de 1775, o líder revolucionário Joseph Warren ordena que o ourives Paul Revere, que tinha produzido a tela do massacre de Boston, lembram? Cavalgue até a cidade de Lexington para avisar os líderes revolucionários Samuel Adams e John Hancock, que lá estavam escondidos, de que o general Thomas Gage pretendia prender eles no dia seguinte, confiscar a pólvora do armazém de Concord, cidade vizinha a Lexington, com o auxílio de tropas do exército britânico. Paul Revere cavalga durante a noite, chega até Lexington na madrugada e avisa os líderes revolucionários. Vocês podem acompanhar a trajetória de Paul Revere no mapa acima, assim como os locais das batalhas que virão a seguir. Desse episódio nasce a lenda, muito popular nos Estados Unidos, da cavalgada de Paul Revere pela noite, avisando os compatriotas estadunidenses de que os britânicos estavam vindo. Paul Revere se dirige então a Concord, com outros 2 revolucionários, para avisar a milícia local da vinda das tropas do exército britânico, mas é preso no caminho. Samuel Prescott, um dos revolucionários que estava com ele, consegue escapar e completa a cavalgada até Concord. Revere foi conduzido novamente a Lexington pelos soldados do exército britânico que o capturaram. Lá, os soldados ouvem tiros e, imaginando que fosse a resistência organizada dos revolucionários, abandonam Revere e se encaminham para Boston para avisar as tropas britânicas.
As tropas finalmente chegam a Lexington e encontram os integrantes das milícias revolucionárias a postos no campo. Eles ordenam aos colonos que dispersem e esses resistem por um momento, mas acabam obedecendo. Nesse instante, alguém na multidão atira e os britânicos reagem e disparam contra os colonos. Há um embate que termina com 7 colonos mortos e outros 9 feridos. O capitão das tropas britânicas então alinha suas tropas e continua a marcha em direção a Concord. Chegando em Concord, as tropas britânicas não encontram a pólvora e os armamentos que estavam procurando. Os revolucionários tinham esvaziado os armazéns, saído da cidade e se posicionado numa colina nos seus arredores, aguardando os britânicos. As tropas britânicas então marcham em direção a uma fazenda onde imaginavam que poderia estar escondido o armamento, deixando 3 companhias guardando a ponte sobre o rio que separava a cidade da fazenda. Os revolucionários observam todo o movimento de cima da colina, aguardam as tropas britânicas se retirarem e atacam as 3 companhias remanescentes, que se veem em desvantagem numérica e fogem para a cidade. Quando as tropas britânicas voltam a Concord, sem terem encontrado armamento e munição, eles se deparam com a ponte desprotegida, com alguns corpos caídos no chão, mas sem sinal dos revolucionários. Então eles decidem retornar a Boston. Esse combate foi imortalizado pelo poeta Ralph Emerson como o tiro ouvido no mundo todo, porque os primeiros disparos dos revolucionários estadunidenses contra as tropas britânicas em Concord marcam o início oficial da Revolução Americana. Voltando à nossa linha do tempo, no mês seguinte, em Nova York, os revolucionários conquistam uma vitória estratégica importante na campanha da Revolução. A captura do forte britânico Ticonderoga, em 10 de maio de 1775, por Ethan Allen e Benedict Arnold. Ethan Allen era o líder de uma milícia em Nova Hampshire, e Benedict Arnold, integrante de uma milícia de Connecticut. E mais tarde ele vai ficar famoso na história dos Estados Unidos por trair a Revolução Americana, desertando para o lado dos britânicos. O curioso sobre a captura do forte Ticonderoga é que não houve batalha. Os oficiais britânicos que ocupavam ele foram surpreendidos durante a noite pelos soldados de Allen e Arnold, e, estando em grande desvantagem numérica, se renderam. O forte continha muitos armamentos de artilharia e munição, que posteriormente foram cruciais na Batalha do Cerco de Boston, que a gente vai ver mais tarde. No mesmo dia da captura do forte Ticonderoga, 10 de maio de 1775, ocorre na Filadélfia o Segundo Congresso Continental. Além dos outros importantes líderes revolucionários que já tinham participado do primeiro congresso, juntam-se ao segundo John Hancock, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. Nesse congresso, finalmente é suscitada abertamente a dúvida que pairava sobre as cabeças de todos os delegados. Os colonos deveriam tentar entrar em acordo com a Inglaterra ou deveriam se mover definitivamente em direção à independência? John Dickinson, o escritor das Cartas de um Fazendeiro na Pensilvânia, se posiciona contra a independência, saindo da ala radical e virando o líder da ala conservadora. Durante o congresso, os delegados ficam sabendo da captura do forte Ticonderoga. Eles não tomam uma decisão definitiva a respeito da independência naquele momento, mas decidem formar um exército continental independente para fortalecer e eventualmente substituir as milícias das colônias. Para comandar o recém-formado exército continental, foi escolhido um militar latifundiário da Virgínia, chamado George Washington. Washington acumulava histórias no campo de batalha como oficial da milícia da Virgínia, e tinha se tornado o mais próximo que havia de um herói de guerra entre as colônias na época. Ele estava tão preparado para a incumbência que recairia sobre ele, que foi para o Segundo Congresso Continental vestido com uniforme militar. Logo depois de ser escolhido comandante em chefe das forças militares coloniais, Washington se dirige a Boston para lidar com os reforços britânicos que os colonos supunham estar chegando, em função dos conflitos recentes. Eles estavam certos. No dia 23 de maio de 1775, desembarcam em Boston os generais britânicos William Howe, Henry Clinton e John Burgoyne, trio chamado de Triunvirato de Reputação. Esses seriam os 3 generais responsáveis por comandar o exército britânico durante a Revolução Americana, Howe sendo mais tarde considerado como o grande adversário militar de George Washington. Chegamos agora num dos conflitos mais importantes da Revolução Americana, que começa em 1775 e só termina em 1776. As Batalhas do Cerco de Boston. Depois de Lexington e Concord, o general Thomas Gage, ainda governador de Massachusetts, decide fortificar os arredores da cidade de Boston, temendo uma invasão das forças revolucionárias. Ao tomar conhecimento disso, o Comitê de Segurança Revolucionário resolve partir para cima e ordena que o exército continental ocupe as colinas de Bunker Hill e Dorchester Heights, que se encontravam nas penínsulas ao norte e ao sul da cidade de Boston, respectivamente. No mapa à direita da tela, vocês podem acompanhar melhor o que estava acontecendo.
Na noite de 16 de junho de 1775, o coronel William Prescott ordenou 1.200 homens do exército continental que preparassem barricadas em Breeds Hill, uma colina ao lado de Bunker Hill. Pela manhã do dia 17 de junho, após passarem a noite cavando e construindo, os homens do exército tinham preparado o reduto e as barricadas da batalha. Os generais Thomas Gage e William Howe então organizam as tropas do exército britânico para atacar os revolucionários em Breeds Hill. Após 3 investidas, os britânicos conseguem transpor as barricadas, tomar o reduto e afugentar as tropas revolucionárias, que àquela altura do combate já estavam sem munição. Apesar de terem formalmente vencido a batalha, os britânicos sofreram 200 baixas e tiveram 800 soldados feridos, algo que dificultou significativamente a posição deles na guerra naquele momento. Os revolucionários, por sua vez, perdem Joseph Warren, o redator das resoluções de Suffolk, na Batalha de Bunker Hill, e sofrem com a deserção em massa dos integrantes das milícias, que Washington considerava indisciplinados e covardes. A morte de Joseph Warren está retratada nesse quadro que vocês veem na esquerda da tela, pintado por John Trumbull. Após a derrota em Bunker Hill, o exército continental refletia sobre qual seria seu próximo passo na batalha pela retomada de Boston. Nesse meio tempo, eles decidiram fazer uso das armas que tinham sido capturadas com o Forte Ticonderoga. Mas tinha um obstáculo pela frente. Não existia estrada ligando o Forte Ticonderoga a Boston, por onde eles pudessem transportar as 60 toneladas de armamento capturado. Contando com a engenhosidade de Henry Knox, no entanto, os revolucionários utilizaram barcaças e trenós puxados por bois para literalmente arrastar pela neve as armas do Forte Ticonderoga até Boston, numa jornada que durou de 5 de dezembro de 1775 até 27 de janeiro de 1776, feito que ficou conhecido como o Nobre Trem de Artilharia. O exército continental decidiu então utilizar as armas recém-chegadas para ocupar e fortificar o posto de batalha de Dorchester Heights. Entre os dias 2 e 3 de março de 1776, os revolucionários bombardearam Boston como forma de distração e, ao longo de toda a noite entre os dias 13 e 4 de março, 2.000 homens trabalharam silenciosamente no solo congelado de Dorchester Heights para, sem serem percebidos pelos britânicos, preparar os redutos e as barricadas e instalar o equipamento de artilharia na colina. Esse feito militar das forças revolucionárias ficou conhecido como a Fortificação de Dorchester Heights. Pois bem, na manhã do dia 4 de março de 1776, percebendo que estava encurralado pelos revolucionários, que agora ocupavam Dorchester Heights, o general William Howe decide primeiro mover um ataque contra eles na colina. Mas uma forte tempestade de gelo o impede e, no dia 17 de março de 1776, ele finalmente decide evacuar Boston com o exército britânico em direção a Halifax. Vitorioso, o General Washington desfila com o exército continental pelas ruas da recém-reconquistada Boston. Vamos voltar agora para nossa linha do tempo e retroceder alguns meses. Enquanto as batalhas do cerco de Boston, em Massachusetts, tinham recém começado, na Filadélfia, o Segundo Congresso Continental trabalhava na elaboração de uma justificação pública para sua campanha de resistência à coroa britânica. Os redatores encarregados foram John Dickinson e Thomas Jefferson. Em 16 de julho de 1775, o Congresso Continental aprova a petição Ramo de Oliveira, endereçada ao rei Jorge III, uma última tentativa de negociar um desfecho pacífico para as divergências econômicas que tinham ocasionado o conflito entre as colônias e a coroa britânica. Nessa petição, os colonos atribuíam ao Ministério Real a culpa pelo ocorrido. Foi redigida também a Declaração das Causas para Pegarem Armas, que justificava formalmente a posição do Congresso Continental frente ao Império Britânico naquele momento. Após se negar a mesmo receber a petição Ramo de Oliveira, o rei Jorge III e o Parlamento Britânico declaram oficialmente, no dia 23 de agosto de 1775, que as colônias da América do Norte estavam em estado de rebeldia, fechando a última possibilidade de um desfecho negociado para o conflito com os revolucionários. Enquanto isso, os delegados do Congresso Continental avaliavam na Filadélfia o que fazer a respeito do vizinho ao norte, o Canadá. Naquela época, o Canadá se resumia basicamente a Quebec, originalmente colonizada por franceses, mas pertencente aos britânicos desde o Acordo de Paz da Guerra dos Sete Anos, em 1763. A maior parte da população de Quebec, portanto, era francesa ou descendentes de franceses e católica. O fato de os Estados Unidos ter uma população majoritariamente protestante de descendência britânica resultou numa relação não muito amigável entre os dois países. Não bastasse isso, ambos haviam recentemente travado a Guerra Franco-Indígena, e a Inglaterra há pouco havia aprovado uma lei que concedia uma extensão territorial a Quebec, juntamente às Leis Intoleráveis em 1774, conhecida como a Lei de Quebec.
Isso tudo contribuiu para que, quando os delegados do Congresso Continental tentassem estabelecer uma aliança com o Canadá na disputa contra a Inglaterra, enviando emissários a Quebec em 1775, o pedido nunca tenha sido respondido pelo país vizinho. Como os revolucionários não puderam contar com o apoio dos canadenses, a alternativa que encontraram foi invadir o país, em 25 de setembro de 1775, durante o cerco de Boston. 2 oficiais do Exército Continental, com a anuência do Congresso, assumem a tarefa de conquistar Quebec: o general Richard Montgomery e o agora coronel Benedict Arnold. Os dois e as suas respectivas tropas tomam trajetos distintos a partir dos Estados Unidos para chegar até Montreal, e ambos encontraram maiores obstáculos pelo caminho do que puderam antecipar, o que fez com que as tropas que os acompanhavam chegassem muito desgastadas e sem suprimentos ao destino final, que era a cidade de Quebec. Eles resolveram tentar a captura da cidade mesmo assim, mas o ataque falhou miseravelmente, resultando em cerca de 60 baixas entre os revolucionários, incluindo o general Montgomery, e 400 soldados capturados, tendo Arnold escapado por pouco com um ferimento grave na perna. Chegamos finalmente ao último ano da nossa linha do tempo, 1776, que começa com a publicação de um dos panfletos políticos mais famosos de todos os tempos, o Senso Comum, ou Common Sense em inglês, de Thomas Paine, publicado pela primeira vez em 10 de janeiro de 1776. Nele, Paine abstrai das questões constitucionais e econômicas que tinham inspirado o sentimento de rebeldia da vanguarda revolucionária até então, para criticar em termos bem mais amplos e profundos o controle da Inglaterra sobre as colônias, questionando a própria estrutura do regime monárquico britânico, que ele chama no panfleto de corrupto e absurdo. O maior triunfo de Paine foi fazer isso utilizando uma linguagem contundente, mas acessível ao público geral. Até a publicação do Senso Comum, a independência das colônias era uma questão controversa, e muitos colonos ainda consideravam que o propósito da guerra era simplesmente fazer a coroa ceder às exigências de autonomia política e liberdade econômica das colônias. Desde o momento da sua publicação, o Senso Comum impactou profundamente a psique dos colonos, libertando eles para considerarem abertamente a possibilidade de independência, influenciando muitos nesse sentido. Cópias do panfleto de Paine circularam em abundância pelas colônias, havendo o rumor, hoje questionado, de que mais de 100 mil cópias foram distribuídas pelo país naquele período. Hoje em dia, Paine é considerado como um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Enquanto isso, os delegados do Segundo Congresso Continental estavam preocupados com o futuro das relações com a Europa após a Revolução, e tinham consciência de que o Exército Continental precisaria do apoio de alguma potência estrangeira caso quisesse vencer a guerra contra a Inglaterra. Então, eles secretamente sondam a França por auxílio, mas a corte francesa indica que uma aliança militar dependeria das intenções das colônias relativamente à independência, porque os franceses não estavam dispostos a ajudar uma revolução que terminasse num acordo negociado com a coroa britânica. No ano seguinte, a França aceitaria apoiar militarmente as 13 colônias na sua luta por independência, tendo o auxílio do país sido crucial para a vitória dos revolucionários sobre os britânicos anos mais tarde. Agora, as coisas começam a se acelerar em direção à independência. No dia 4 de maio de 1776, a colônia de Rhode Island declara de forma unilateral a sua independência da Inglaterra. Isso estimula consideravelmente o processo de independência das demais colônias. No dia 10 de maio de 1776, o Segundo Congresso Continental, a partir da Filadélfia, formalmente instrui as assembleias coloniais a formarem novos governos estaduais. No dia 15 de maio, os delegados da Virgínia recomendam aos representantes da sua assembleia que votem a favor da independência e que preparem um novo governo na colônia. Nesse meio tempo, os delegados do Congresso Continental descobrem que o governo britânico estava à procura de mercenários na Europa para a Guerra de Independência, tendo pedido auxílio dos russos e dos alemães. John Adams considera isso como a gota d'água relativamente à possibilidade de reconciliação com a Inglaterra, porque agora o rei Jorge III se mostrava disposto a utilizar de mercenários estrangeiros contra seu próprio povo. A coroa britânica eventualmente vai contar com o apoio de mercenários alemães na guerra, chamados entre os colonos de hessianos, e muito temidos por eles em combate. Eles estão representados na pintura do slide. No dia 7 de junho de 1776, o delegado Richard Henry Lee, da Virgínia, move formalmente a seguinte proposta no Segundo Congresso Continental: que estes Estados Unidos são e por direito devem ser estados livres e independentes. Eles estão absolvidos de toda e qualquer aliança à coroa britânica, e qualquer vínculo político entre eles e o Estado da Grã-Bretanha está, como o deve, totalmente dissolvido. John Adams imediatamente apoia a moção de Lee no Congresso.
No dia 12 de junho de 1776, a Assembleia da Virgínia aprova e adota a Declaração de Direitos da Virgínia. Ela foi redigida por George Mason, com o auxílio de James Madison, esse que uma década mais tarde será o principal responsável pela elaboração da Constituição dos Estados Unidos, e o seu quarto presidente. A Declaração de Direitos da Virgínia exerceu uma importante influência sobre Thomas Jefferson durante a redação da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Porque, sendo a Virgínia seu estado natal, Jefferson estava munido das notas do debate e de cópias do documento enquanto elaborava a declaração. O texto continha, entre outras previsões, a separação entre os poderes do Estado e o estabelecimento de eleições livres e periódicas, a liberdade de expressão, de imprensa e religiosa e a proibição de penas cruéis e incomuns. A essa altura, já estava claro que o Congresso Continental se movia sem ressalvas em direção à independência. Então, uma comissão de 5 homens foi designada para escrever um esboço do que seria a Declaração de Independência dos Estados Unidos. John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e mais 2, sendo Thomas Jefferson quem efetivamente redigiu a declaração. Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos e seu terceiro presidente, teve cerca de 2 semanas para elaborar um esboço, tendo como base, como eu disse há pouco, a Declaração de Direitos da Virgínia, além de outras diversas declarações de direitos das colônias e algumas da Inglaterra. No dia 2 de julho de 1776, o Segundo Congresso Continental adota a moção de Richard Henry Lee e vota de forma unânime em favor da independência. Com John Dickinson e seus aliados, uma parte da delegação da Pensilvânia, que era contra a independência, se abstendo no voto, para garantir a unanimidade da aprovação. Entre os dias 2 e 4 de julho, os deputados do Congresso Continental analisaram e fizeram as alterações que entenderam necessárias à versão inicial da Declaração de Independência apresentada por Jefferson, aprovando de forma unânime a versão com alterações no dia 4 de julho de 1776. Atualmente, esse dia é um feriado nacional importante nos Estados Unidos. Por fim, prevendo que após as batalhas do cerco de Boston, os britânicos provavelmente retornariam para, dessa vez, tentar capturar Nova York, o general Washington lidera os soldados do Exército Continental em direção à cidade para a próxima campanha da Revolução. No dia 9 de julho de 1776, Washington reúne seus soldados no acampamento e lê para eles a Declaração de Independência em voz alta. Poucos dias depois, o general William Howe, comandante do Exército Britânico, chega a Nova York acompanhado de mais de 30 mil soldados, sendo cerca de 8 mil desses soldados mercenários alemães. E, finalmente, em 12 de julho de 1776, uma comissão apresenta perante o Segundo Congresso Continental os Artigos da Confederação, uma espécie de Constituição Federal provisória que regeria a relação entre as colônias até a elaboração da Constituição propriamente dita. Veremos mais atentamente do que se tratam esses artigos na próxima aula, quando estudarmos o período compreendido entre a Declaração de Independência e a elaboração da Constituição dos Estados Unidos. Nossa linha do tempo se encerra aqui, no ano de 1776, porque, a partir da aprovação da Declaração de Independência, os eventos determinantes da Revolução Americana, que até então encontravam maior expressão nas assembleias, nos discursos e panfletos políticos, migram definitivamente para o campo de batalha. Vale lembrar, como eu disse no começo da aula, que a aprovação da Declaração de Independência não significou o fim da Revolução. O conflito armado se estenderia até a derrota do exército britânico em Yorktown, em 1781, e a assinatura do Tratado de Paris, em 1783. Em inúmeras oportunidades, durante esse interregno, os revolucionários e a sua causa estiveram à beira da derrota. Antes de passarmos para o último tópico da nossa aula, um reconhecimento. Eu devo em larga medida o conteúdo dessa linha do tempo sobre a Revolução Americana, assim como algumas imagens e mapas mostrados nos slides, ao podcast Revolutions, do Mike Duncan. Foi de lá que eu retirei a maior parte das informações que eu acabei de apresentar para vocês. Então, se vocês quiserem uma fonte mais autoritativa e detalhada, inclusive muito interessante, sobre a Revolução Americana, além de muitas outras revoluções, eu recomendo a vocês que deem uma olhada nesse podcast, cujo link está aí no slide. Pessoal, eu pensei que uma boa maneira de a gente finalizar a nossa aula sobre a Revolução Americana seria analisar mais de perto o testamento escrito dela, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Essa declaração é certamente um dos documentos políticos mais importantes produzidos pelo Ocidente, e vai ser especialmente proveitoso estudar ela depois desse tempo que nós dedicamos para relembrar os eventos históricos por trás da sua origem. Minha ideia é a seguinte: eu destaquei alguns temas que aparecem no texto da declaração, em primeiro lugar. Conforme eu for mencionando esses temas, vou referindo as passagens que exemplificam eles no corpo do texto.
Eu também vou citar algumas denúncias que os colonos fizeram do rei Jorge III da Inglaterra, para nós identificarmos que direitos e liberdades eles sentiram que foram atacados pelo monarca e que, consequentemente, eles reputavam fundamentais já naquela época. Eu espero que, conforme nós formos destacando algumas passagens mais relevantes da Declaração, fique claro para vocês como ela expressou bem as aspirações, os temores e os interesses dos colonos que lutaram e se mobilizaram politicamente pela Revolução Americana. Esse pode ser um bom teste para nós avaliarmos o quanto a aula conseguiu cumprir o seu propósito. Vamos lá. A Declaração de Independência foi redigida na forma de uma exposição de motivos, pelos quais as 13 colônias estavam se tornando independentes da Inglaterra. Tem uma passagem no preâmbulo que indica por que os revolucionários consideravam que isso era uma coisa importante. A declaração começa dizendo que, quando no curso dos eventos humanos se torna necessário para um povo que dissolva os laços políticos que o conectam a outro e que assuma entre os poderes da terra uma posição separada e em pé de igualdade, a qual as leis da natureza e da natureza de Deus o permite, um respeito digno pelas opiniões da humanidade requer que ele declare as causas que o impelem à separação. Em seguida, vem a sentença mais famosa da Declaração, uma defesa de 3 direitos naturais aos seres humanos, que os revolucionários consideravam acessíveis a qualquer pessoa mediante reflexão racional. A passagem é: nós consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens nascem iguais, que eles foram dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis. Entre eles está a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Adiante, os revolucionários identificam os governos políticos como empreendimentos humanos, dependentes do consentimento dos governados. Eles afirmam, em razão disso, que é direito das pessoas abrir mão desses governos quando eles se tornam hostis às suas liberdades naturais. A passagem é: governos são instituídos entre homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. E sempre que qualquer forma de governo se tornar destrutiva de tais fins, é direito do povo alterá-lo ou aboli-lo, e instituir um governo novo. Um elemento interessante da declaração é a defesa que os revolucionários fazem da prudência e da experiência como guias para a ação política, algo que já era afirmado pelos grandes filósofos da Grécia Antiga. A passagem é: a prudência dita que governos há tempo estabelecidos não devem ser mudados em razão de causas transitórias. E conforme toda experiência já evidenciou, a humanidade tem mais a sofrer do que a ganhar por abolir as formas de governo com as quais está acostumada. Vem então a primeira referência ao motivo que leva à redação da declaração: as denúncias dos abusos da Inglaterra, que aparecem nas seguintes passagens: uma longa sucessão de abusos e usurpações, sempre com o objetivo direto de estabelecimento de uma tirania absoluta sobre esses estados. Agora começam as denúncias das violações perpetradas pelo rei Jorge III da Inglaterra. Vejam se vocês conseguem identificar, nas violações do monarca, os direitos e liberdades que os colonos consideravam fundamentais naquela época. Todas as citações a seguir são exemplos adaptados das passagens do texto. Ele deixou de sancionar as leis dos colonos, a medida mais salutar e necessária ao bem comum. Ele obrigou o povo dos Estados Unidos a renunciar ao seu direito de representação na legislatura, um direito a eles inestimável. Essa renúncia formidável apenas a tiranos. Ele dissolveu assembleias e impediu que novas eleições fossem conduzidas, de maneira que os poderes legislativos, impassíveis de serem aniquilados, voltaram às mãos do povo para serem exercidos. Ele obstruiu a administração da justiça, fez com que magistrados se tornassem dependentes de sua vontade, da duração de seus cargos e do pagamento de seus salários. Ele manteve em nosso território, durante épocas de paz, exércitos permanentes, sem o consentimento de nossas legislaturas. Ele quis tornar o poder militar independente e superior ao poder civil. Ele quis impor tributações sobre nós sem o nosso consentimento. Ele quis nos privar, em muitas ocasiões, dos benefícios do julgamento pelo tribunal do júri. Ele nos levou além dos mares para sermos julgados por supostos crimes. Por fim, as denúncias terminam com a seguinte passagem: um príncipe, cujo caráter é marcado em cada ato pelo que define um tirano, não está apto a ser o soberano de um povo livre. Por último, eu quis destacar 4 tópicos do texto da declaração que eu considerei importantes, ou que permitem pontos de conexão com a nossa linha do tempo de eventos históricos da Revolução Americana.
O primeiro tópico é a denúncia que os revolucionários fazem na declaração do uso de mercenários estrangeiros pelo exército britânico. A passagem é: o rei está neste momento transportando vastos exércitos de mercenários estrangeiros para completar seus trabalhos de morte. Agora, pessoal, embora a declaração seja um texto magnífico e expressivo de ideais grandiosos da vida de uma comunidade política, não deu para acertar tudo o tempo todo. O texto contém declarações preconceituosas sobre povos indígenas, que obviamente não se justificam, especialmente considerando o tratamento que os colonos dispensaram aos povos originários desde o começo da ocupação do território norte-americano. Acho que vale a pena ler a passagem para fazer o reconhecimento desse erro. A passagem é a seguinte: o rei considera fazer uso dos habitantes de nossas fronteiras, os impiedosos selvagens indígenas, cuja conhecida arte da guerra é a destruição indistinta de todas as idades, sexos e condições. Acho que cabe destacar também que, embora o grande alvo dos revolucionários seja o rei Jorge III, há um momento do texto em que os revolucionários denunciam a postura do povo britânico para consigo, que não respeitou os seus clamores por autonomia e liberdade como deveriam. A passagem é: eles, os britânicos, também se mostraram surdos à voz da justiça e da consanguinidade. Nós devemos, portanto, aquecer a necessidade que denuncia nossa separação e considerá-los, como o resto da humanidade, inimigos em guerra, amigos na paz. O último parágrafo da declaração contém, muito apropriadamente, a moção que o delegado da Virgínia, Richard Henry Lee, fez formalmente perante o Segundo Congresso Continental, no dia 7 de junho de 1776. A passagem lê que estes Estados Unidos são e por direito devem ser Estados livres e independentes. Eles estão absolvidos de toda e qualquer aliança à coroa britânica, e qualquer vínculo político entre eles e o Estado da Grã-Bretanha está, como o deve, totalmente dissolvido. A declaração termina dizendo que os Estados Unidos teriam, a partir daquele momento, livres poderes para declarar guerra e paz, contrair alianças, estabelecer laços de comércio e fazer todas as outras coisas que Estados independentes estão, por direito, aptos a fazer. Sua última frase é: para a sustentação dessa declaração, com uma firme confiança na proteção da providência divina, nós juramos mutuamente nossas vidas, nossos destinos e nossa sagrada honra, uns aos outros. Pessoal, termina aqui a nossa aula sobre a Revolução Americana. Espero que vocês tenham gostado e peço desculpas pela demora na entrega dessas aulas. Nos vemos na aula que vem, onde nós vamos conversar sobre o período entre a Declaração de Independência e a elaboração da Constituição dos Estados Unidos. Muito obrigado e até breve. Saúde para todos.